Olá, olá, como vocês estão? Boa noite, seja muito bem-vinda à live de dicas para acabar com as dores. Eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a acabar com a dor no corpo, sem tomar remédio, nem sair de casa. Na live de hoje eu vou dar dicas de como a gente usa para acabar com as dores no pescoço, ok? Espero ajudar bastante gente aqui. Meninas, mas antes de eu começar a live, eu quero convidar vocês, para vocês fiquem atentas, que eu abri hoje a inscrição para o evento Chega de Dor. Então, quem está aí sentindo dor, quem ainda não conseguiu falar tchau dor, fica atenta para poder fazer a inscrição no evento. É só clicar no link da bio no Instagram ou na descrição desse vídeo. Como que vai ser o evento? O evento é totalmente gratuito e vai acontecer dos dias 4 a 8 de abril, tá bom? Tem um jeito certo para você acabar com a sua dor e você vai ver isso lá no evento, tá bem legal, é totalmente online e gratuito. Então faça a sua inscrição, entra na descrição da bio do Insta ou clica no link do vídeo. Combinado? Me conta aqui como que vocês estão. Ei, Edna, Edeuzenita, Sandra, tá tudo bem? Xanda, conta pra mim quem tava aqui na semana passada, né? Na live da semana passada. Ah, e falando em live da semana passada, essa semana e na próxima semana a gente vai ter live todos os dias, de segunda a sexta, que é o esquenta pro evento, hein, gente? Na live da semana passada, alguém me pediu para poder falar sobre pescoço, dores no pescoço. E eu quero saber se a pessoa tá aqui, se tem gente aqui que tá com dor no pescoço. Boa noite, Luísa. Tem alguém aqui com dor no pescoço? Pescoço incomodando? Se tiver, me manda aqui. Me conta como é que tá. Né? Às vezes, na hora de dormir, eu acho que o pescoço, quem sente dor no pescoço, né? Eu acho que o horário pior, assim, na hora de dormir, porque a pessoa não acha a posição e passa a noite lá brigando com o coitado do travesseiro, não é assim? Às vezes durante o dia tem dificuldade para arrumar uma posição para poder ler, para poder até assistir televisão. Como é que é quem tá com dor no pescoço? E às vezes a dor no pescoço dá dor de cabeça. Olha lá, Zilda. Zilda tá com dor no pescoço, Zilda? Conta pra gente aqui, Zilda, o que essa dor no pescoço mais te incomoda? Pra eu poder tentar te ajudar aqui. O que é pior pra você na dor no pescoço? Michele, que bom que você voltou, sua linda! Que bom ter você aqui nas lives de novo. Então, quem tiver, vai me mandando aí. Ó, às vezes a dor no pescoço irradia, né? Desce, vem dor no ombro também. E aí a pessoa tem uma série de dificuldades. Tem gente que não consegue virar o pescoço e aí sai andando feito um robozinho. A Luísa tem 3 vértebras caídas do lado direito. E te impede de fazer alguma coisa, Luísa? Dói de dia, dói de noite? Como que é isso? E, gente, é uma coisa muito comum, né? Essas dores no pescoço. E o problema é que, às vezes, como qualquer outra dor, acaba limitando muito as nossas atividades do dia a dia, né? Você não consegue fazer os movimentos direito. Para dirigir é muito complicado. Tem gente que reclama muito no trânsito, né? Ainda mais trânsito já gera uma certa tensão, dependendo do trânsito. Olha lá, a Denise falou que o dela dói o ombro e dói o pescoço. Conta pra gente, Denise, o que é difícil de fazer com essa dor? O que essa dor te dificulta aí? E aí, eu tava falando de dirigir, né? Eu acho que as principais queixas são dirigir, dormir, às vezes ler alguma coisa. Gente que faz trabalho manual, às vezes não consegue trabalhar direito, porque dá aquele peso. Boa noite, Eni! E acaba, enfim, atrapalha a vida da pessoa e é uma dor muito comum de incomodar na hora de dormir também. Então, atrapalha o dia e atrapalha a noite. A Luísa falou que dói muito. Tem alguma coisa assim, Luísa, que você
Sabe dizer, tipo assim, dói na hora que eu vou, sei lá, lavar a cabeça, na hora que alguma atividade assim que você fala, ai meu Deus, se meu pescoço não tivesse doendo, isso assim ia ser mais fácil. E é muito comum, por quê? Porque o nosso pescoço, gente, né, a cervical, chama de cervical essa região da coluna, ela é muito rica em movimento, né? Eu já falei aqui, alguns de vocês já devem ter me visto falar que toda a coluna, né, na parte que ela tem a curvatura côncava, a concavidade é responsável por gerar movimento. Olha lá, a Zilda falou que para ela é difícil ler, dificulta a leitura. E aí atrapalha o movimento. Né? É uma região muito responsável por movimento, essas concavidades. São regiões de muito movimento. E a cervical tem muito movimento, né? A gente olha para baixo, para cima e para o lado, gira de um lado para o outro. Então, ela precisa de ser uma característica, né, dessa região. E quando tem muito movimento, acaba ficando mais suscetível à lesão. Então, a gente precisa de prestar muita atenção no pescoço. Então, vou começar contando algumas características aqui desse danadinho do pescoço que às vezes pega para doer, impede de ler, impede de dirigir, impede de dormir e aí fica caótico o dia da gente, né? Boa noite, Neuza. Boa noite, Nara. Que bom que vocês chegaram. Olha lá, a Luísa falou que dói o tempo todo. Vive à base de analgésico e fisioterapia. Ai, Luísa! Meu Deus, boa noite, Mércia. E isso prejudica muito, gente, a qualidade de vida da pessoa, né? Olha lá, a Maria falou assim, ó, tenho hérnia de disco na cervical. Sinto muita dor no ombro e no pescoço. E incomoda muito, né? Pensa, é uma dor constante. Você ficar com uma dor constante é, né, é perder qualidade de vida. Então a gente precisa cuidar disso mesmo, né? Que bom que a Luísa tá fazendo fisioterapia, não sei há quanto tempo você tá fazendo, mas a gente precisa reverter esse quadro. Ei, Patrícia? Então, olha só, vou falar umas curiosidades da cervical, né? Já comecei falando que ela tem muito movimento, né? Ela é uma região côncava e essas regiões côncavas da coluna vertebral, tanto cervical quanto lombar, são para isso, para dar mobilidade. E ela tem muito movimento, por quê? Porque ela tem muita função, né? E aí, quando dói, ela acaba que a gente perde muita função por conta disso. E aí, o que acontece? Só ler que a Eni falou que sente muitas dores também no pescoço, desce para os ombros e creio que é quando a crise de coluna está forte. Então, quando está forte, piora até no ombro. Pode ser? E aí, o que acontece? Ela começa, gente, com uma vértebra lá de cima que segura o cérebro, dá uma sustentada, que é o Atlas. E eu acho muito interessante que o nome dessa vértebra é onde repousa, né, o nosso crânio, não é o cérebro, gente, desculpa, o crânio, é o Atlas. Por que teve esse nome? Por causa de um deus grego, que ele brigou lá no Olimpo, e aí o Zeus deu um castigo para ele. O castigo dele seria sustentar a terra. Então, como ele ia ficar segurando aquela bola, eles entenderam que essa primeira vértebra da cervical, que faz contato com o crânio, sustenta aqui a base da cabeça, seria Atlas, em homenagem a esse deus grego. Então, essa é a nossa primeira vértebra. Depois do Atlas, vem o Axis, que é muito legal, porque ele tem um dentinho que encontra com essa vértebra de cima. E o que ele é responsável? Responsável para girar a cabeça, para a gente poder olhar para um lado e para o outro. Porque pensa, muita gente está com dor no pescoço, está com esse movimento, essa rotação prejudicada, e aí o que a pessoa faz? Se você chama a pessoa aqui do lado, ela gira assim em bloco, ó. Ela tem que girar o tronco porque ela não consegue mais girar o pescoço. Então a gente tem que cuidar muito bem desses dois. Depois desce e é um total, são 7 vértebras. E por que é importante, né, a gente conhecer, cuidar e falar disso aqui? Porque não são só vocês que estão com essa dor, né?
Não foi à toa que veio esse pedido na semana passada para a gente falar sobre o pescoço, sobre dor no pescoço, dor na cervical. A gente tem aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. E eles fizeram uma pesquisa. E o que eles viram nessa pesquisa? Eles viram que de 30 a 50%, olha só, é um número muito grande, de 30 a 50 pessoas do total da população brasileira sente dor nessa região, sente dor no pescoço. É muita gente. Então, quando eu comecei a live perguntando aqui quantas pessoas tinham dor no pescoço, não foi uma, né? Foi aparecendo, cada hora uma falava, né? A Luísa falou, a Eni falou, teve mais gente aqui que falou no Instagram, falou, ai, dói, não consigo ler, né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa comum, né? Comum. Mas o que eu tô aqui sempre para falar para você é que essas dores são comum, mas não é normal. Então, não acostume com a dor. Sente aquele incômodo de querer mudar, de querer fazer diferente. Entenda que você merece ter qualidade de vida e que isso é possível. Não interessa se tem 50% das pessoas sentindo dor no pescoço, você vai fazer parte dos outros 50%, porque você vai aprender a se cuidar. Porque começa, hoje eu não consegui ler direito, ou não consegui dirigir, não consegui dormir, e aí vai só piorando. E aí o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas acabam tomando remédio mesmo, que não vai tratar a causa, né? Então, eu espero que as dicas de hoje ajudem bastante você. Olha só, quais são as causas da dor na cervical? Vamos ver se vocês vão identificar aí com alguma. Estresse. Imagina, né, gente? No mundo de hoje, quase que ninguém está estressado, né? Então, estresse provoca dor na cervical. A gente costuma acumular nossas tensões nessa região, né? E aí, assim, o emocional tá muito ligado, né? As dores físicas têm um fundo emocional. Então, quando estressa, quando dá uma tensão, a gente costuma tensionar essa região. Enfim, não sabe o porquê que vem muito nessa região, mas eles associam tensão na cervical, medo na coluna lombar, tem todas umas associações assim. E eu já li dizendo que às vezes essa questão da gente tensionar aqui pode estar ligada à nossa ancestralidade, lá na época que a gente era o homem primitivo que vivia nas cavernas. Quando a gente se sentia ameaçado, quando a gente estava sob forte estresse, né? Na presença de um outro bicho, alguma coisa assim, a gente precisava mostrar que a gente era maior. E aí uma das formas de mostrar que era maior era levantando o ombro, assim, ó. Então a gente tensionava aqui, parece que isso ficou na memória e a gente foi evoluindo e continuou ainda tensionando tudo aqui. Então hoje a gente não precisa mais desse recurso e a gente precisa lembrar que a gente tem que afastar os ombros das orelhas, né? Deixar as clavículas sorrindo. Mas, né, isso na teoria é muito lindo, na prática eu sei que isso é difícil. Então, o estresse é um fator. O outro fator é trauma. Alguma pancada, sabe? Às vezes batida de carro, em casa, escorregou, caiu. A Nilma tá dizendo aqui pra gente, ó. Estou sentindo dor no pescoço, trapézio e ombro, devido a um tombo que eu levei. Então, isso também pode provocar dor, mas é uma questão pontual ali. Ela caiu e aí ficou com a dor. É claro que vai ter que cuidar, mas não é uma coisa crônica, né? Vai ser aquele período ali de recuperação do tombo. E isso é uma das causas de dor no pescoço. Outra coisa, então, ó, estresse, pancada, né? Trauma. Deixa eu ver. Falta de hidratação, gente. Às vezes a pessoa esquece de tomar água. Então, se policiem com a água. Parece uma bobeira, mas a gente tem lá os discos intervertebrais, né?
E o que acontece? Ele é hidratado, eles têm muita água. Se a gente não hidrata, se a gente não bebe água, a gente perde essa hidratação e começa a ter mais desgaste entre as vértebras. Então é muito importante tomar água para a saúde da coluna, dos tendões, dos músculos, funcionamento, né, de todo o corpo. Então beber água às vezes evita dor. A falta de água provoca dor. Então fica atenta na sua hidratação, ok? Acho que dos 3 que eu falei aqui agora, o hidratar é o mais fácil. Às vezes a gente não consegue controlar tanto o estresse, a gente não sabe quanto que a gente vai cair e tem um trauma, mas a água a gente tem consciência se a gente está bebendo direito, se não tá. Então, se hidrata. E aí, gente, vem o principal motivo da dor no pescoço. Adivinha? Alguém quer chutar aí? Qual que é o principal motivo da dor no pescoço? Até beber uma água para ver se alguém vai me dizer, hein? Gente, o principal motivo de dor no pescoço é o sedentarismo. Vocês acreditam? A principal causa de dor no pescoço é o sedentarismo. Agora me conta quem tá com dor no pescoço se tá praticando atividade física direitinho, se tá cuidando do corpo. Isso é fundamental. Ok? A Nilma tá dizendo aqui da postura. Nilma, olha só, caiu já um pouco por terra a questão da postura correta, sabe? Hoje a gente fala muito de postura funcional. O que é importante com relação à postura? É importante você não ficar muitas horas, muito tempo na mesma postura. Então, tem uma hora que você está ali sentada lendo um livro, você vai levantar, você vai movimentar, né? Tem uma hora que você está ali no computador, você vai levantar, movimentar o corpo, fazer um movimento diferente do movimento que você está. E aí depois você volta, ok? Muita gente fala, ai, dor no pescoço por causa do celular. Por incrível que pareça, não tem nenhum artigo científico até hoje que acusa celular gerando dor no pescoço. Tá bom? Aí você vai falar assim, não, mas ficou muito tempo assim no celular. Aí você ficou muito tempo naquela posição. Se você fazer pausas, movimentar, e se você estiver fazendo uma atividade física, não estiver sedentária, aquilo não vai te provocar dor. Então é só não ficar muito tempo na mesma postura e evitar posturas, né, que provoquem aquele... que você vê que o trem não funciona, sabe? A pessoa que põe o telefone na orelha, segura com o ombro e fica aqui 2 horas falando. Não tá legal, vai dar dor, ok? Então a principal causa é o sedentarismo. E aí, isso responde uma pergunta que eu respondo com muita frequência aqui. Que as pessoas me mandam assim, Keila, meu travesseiro tá dando dor no pescoço. E eu falo, gente, será que é o travesseiro? Nas principais causas, em lugar nenhum, eles colocam o travesseiro. O travesseiro não tá ganhando aqui como causa de dor no pescoço. O que tá ganhando é o sedentarismo. E aí, o que acontece? Muita gente tá com dor no pescoço e ao invés de fazer uma releitura dos hábitos, né? Repensar o que tá fazendo durante o dia, se incluiu ali uma atividade física, se tá se hidratando bem, se tá cuidando da saúde, o que a pessoa faz? Troca de travesseiro. E aí, troca de travesseiro 1, 2, 3, gasta aquele dinheiro todo no travesseiro. E você vai falar assim, mas você não faz atividade física? Não, porque tá caro. Tanto que gastou trocando de travesseiro, que não resolveu. Não resolve. A não ser assim, que o travesseiro esteja pedindo socorro, né? Seja um travesseiro muito alto ou baixo demais. E a pessoa faz tudo direitinho, né? Tá fazendo atividade física, tá hidratando, controlando ali o estresse, não teve nenhum trauma. E, em último caso, ela pode rever o travesseiro. Mas normalmente não é o travesseiro o vilão, né?
A Terezinha falou assim que ela tem artrose na cervical e dá muitas dores. A artrose é um processo natural, né? Vem ali com a idade. Infelizmente, não tem cura. Mas, o que é a notícia boa, Terezinha? Como que o exercício físico pode te ajudar? O exercício físico, ele vai trabalhar a força e ele vai trabalhar a mobilidade. Então, com isso, você vai conseguir fazer movimentos mais harmônicos, mais precisos, né? E aí, quando você tiver com esse movimento melhor, a sobrecarga na articulação diminui muito. Então, você não vai curar a artrose, mas você vai conseguir melhorar os sintomas de dor, tá? Porque você vai reduzir a sobrecarga na articulação, ok? Por exemplo, uma das causas de dor no pescoço pode ir, porque nem sempre, gente, a raiz do problema é no local da dor. Então, uma das causas de dor no pescoço, por sedentarismo, né? Pode ser que você está com algum problema no complexo articular do ombro. Se o complexo do ombro estiver fraco, quem é o vizinho dele ali, ó, o pescoço. Ele vai sobrecarregar o pescoço. Por isso que é muito comum a pessoa ter dor no pescoço e ter dor no ombro. Porque estão os dois sistemas ali, ó, não estão equilibrados. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tô com dor no pescoço e eu já fiz não sei quantas sessões de fisioterapia para o pescoço. Tá, mas nas sessões de fisioterapia, nos exercícios, né, na academia, sei lá onde você tá trabalhando o corpo como um todo? Não adianta focar só no pescoço, exercício só para o pescoço. Claro que você vai dar ênfase no pescoço, mas você precisa trabalhar o corpo como um todo, porque se o problema estiver vindo, por exemplo, do complexo articular do ombro, não adianta você trabalhar só a cervical e não olhar para os ombros. Ele vai continuar sobrecarregado e vai continuar com dor. Outra coisa que o sedentarismo pode levar a pessoa sedentária não trabalha o corpo como um todo, a torácica ficou muito rígida, a coluna torácica. Que o quê? Que são as vértebras que estão logo abaixo da cervical. Se ela tiver com pouca mobilidade, ela vai exigir mais mobilidade da cervical, que já é uma coluna de muita mobilidade. Aí ela vai pro excesso, aí o que acontece? Gera dor. Aí, tratou o ombro, tratou a cervical, e a cervical continuou doendo, será que você cuidou da torácica? Entende como uma coisa vai puxando a outra? Né? E muitas vezes, quando eu falo assim, tratou o ombro, não significa só exercício específico para o ombro. Porque quando a gente pega o ombro ele vem clavícula, é ombro, esse osso aqui do braço, o húmero, é do complexo articular do ombro. A escápula que desliza lá atrás nas costelas faz parte do complexo do ombro. Então, se de repente, se lá atrás, né, nas minhas costelas, no meu tronco, meu tórax não estiver bem estruturado, a escápula não vai deslizar direito. Então, eu preciso trabalhar o meu tronco para dar esse movimento legal para a escápula. Então, é trabalhar o corpo todo. Aí fica muito difícil quando vocês falam assim comigo. Me passa um exercício para fazer para cervical? Ó, eu tenho um exercício para cervical, eu tenho bilhões de exercícios para cervical. Mas quando eu passo, gente, é uma dica, porque você precisa estar dentro de um programa de exercício trabalhando o corpo todo. Porque não vai resolver. Entende por que não resolve? Porque tem que ser o corpo como um todo. E pensando em várias coisas, em ganho de flexibilidade, em ganho de força, né? E fica tranquila que você fala assim, não, mas eu tô com muita dor. Existe um exercício para você. Às vezes, a forma que a Luísa vai fazer o exercício é diferente da forma que a Terezinha vai fazer. Mas vai ter um que vai melhorar a Luísa, vai ter um que vai melhorar a Terezinha. Né? Cada uma, ou o mesmo exercício, cada uma vai executar de uma maneira. É possível e é para todo mundo. Então, assim, quem tiver com dor no pescoço, analisa, avalia essa questão do sedentarismo. Opa, será que eu tô sedentária? Será que eu tô trabalhando o corpo todo?
Será que eu tô fazendo um esforço repetitivo? Esforço repetitivo também gera dor no pescoço. Eu cheguei a falar disso aqui? Esforço repetitivo gera dor no pescoço também. Então, pensa como rever os seus hábitos, né? Ver como que tá o seu dia a dia, o que você tem feito, ou o que você não tem feito, para poder fechar isso aí direitinho e a gente não engrossar ainda mais essa porcentagem, porque é um número muito expressivo. Concordam? Nós vamos fazer aqui, eu vou passar para vocês 3 exercícios eu escolhi para a gente poder fazer aqui hoje. Mas eu quero deixar bem claro. Esses 3 exercícios é uma dica. Vai te ajudar? Vai te ajudar e eu espero te ajudar muito. Mas é a solução do problema? Não, por quê? Porque você vai precisar de outros exercícios. Você vai precisar trabalhar o seu corpo como um todo. Mas se você tá aí parado sem fazer nada, começa com esses 3 e amanhã você já corre atrás de fazer mais. Pensando em trabalhar o corpo como um todo. Ei, Graça, querida! E aí, quais dicas que eu separei? Eu pensei em dicas bem simples, de exercícios simples, que dá para vocês fazerem aí, usando só a cadeira. E dá para fazer em casa, dá para fazer no trabalho, dá para fazer em qualquer lugar, vai precisar só da cadeira. Dá para fazer rapidinho. Por quê? Porque eu quero facilitar, assim, o máximo. Pra você não falar assim, eu tava no meu trabalho, fiquei não sei quantas horas lá sentada e não fiz nada. Eu falo, não, mas lembra que eu te passei a dica de um exercício? Poxa, aquele exercício dava pra fazer, não dava? Vou pôr um na parede, tá, gente? Mas se não tiver parede, pode fazer usando a cadeira. Ok? Então, eu vou mostrar um exercício muito simples de fazer, pensando só no pescoço. Peraí que eu esqueci de pegar uma xuxinha para eu prender meu cabelo, senão vocês não vão enxergar. Ó, prender meu cabelo aqui, senão não vai dar para ver direito. Ó, deu aí? Primeiro exercício. Você vai olhar para frente e aí você vai trazer, tá dando para ver aí direitinho? Você vai trazer o queixo e a testa para trás, ó. Esse movimento a gente chama de retração. Prestem muita atenção que vem o queixo e a testa na mesma linha, juntos, ó. Ó. É diferente de descer só o queixo, fazer isso. Conseguem perceber a diferença? Ó, desci só o queixo. Não é isso que eu quero. Eu quero que vai o queixo e a testa para trás, ó. Perceberam? Ó. Vai queixo e vai testa para trás. Esse exercício é focado bem na cervical mesmo. Ó, dá para fazer no trabalho, dá para fazer no trânsito, dá para fazer agora aqui comigo. Não tem desculpa. Então vamos lá, ó. Vem a testa e o queixo, ó, para trás, ó. Aqui e volta. Foi lá e voltou. Tranquilo? 2. Podem fazer umas 10 repetições, mas lembra que vai junto a testa e o queixo, ó. Ok? Então, essa é a primeira dica de exercício. A segunda dica, a gente vai precisar da cadeira. Eu vou virar a cadeira aqui. Vou sentar aqui de frente para vocês. Lembra que eu falei que a mobilidade da coluna torácica interfere na cervical? E a cervical tem muita mobilidade, a coluna torácica tem pouca. Então, a gente precisa oferecer um pouco de mobilidade para a torácica, para ela não roubar e exagerar na mobilidade da cervical. Então, como que a gente pode fazer? Senta assim na cadeira, abraça a cadeira aqui com o braço, ó, põe o outro aqui atrás. Os meus ossinhos dos quadris estão virados para frente, eu não vou mexer o quadril.
eu vou mexer só o tronco, ó. Então, eu abraço a cadeira e giro o meu tronco aqui, ó. E volto, ó. Esse é uma delícia. Minha mão tá atrás do pescoço, eu giro o tronco e volto. Lembra que gira o tronco, ó, o peito gira. Porque senão a pessoa fica parada aqui, ó, e só abre e fecha o braço. Não, ó. Gira o tronco e volta, ó. Gira o tronco e volta. Faz de um lado, depois pega, faz do outro. Esse é ótimo também para quem fica muito tempo sentada, muito curvada aqui, ó. Então já vem e trabalha esse movimento. Então esse é o segundo exercício. Terceiro exercício. A gente pode ir para a parede. Vou fazer aqui de lado, porque se eu fizer de costas na parede, vocês não vão visualizar, ó. Então pensa que eu tô com a parede aqui na minha frente e eu vou fazer um movimento, eu vou movimentar só a minha escápula, ó. Eu vou empurrar a parede e voltar, ó. Que é um trabalho legal para os ombros. Vou fazer de conta que a cadeira é a parede. Se a cadeira estiver apoiada, gente, para não deslizar, vocês podem fazer na cadeira, que ó, o ombro vai lá atrás e empurra aqui na frente, ó, ó. Ok? Ó, olha para frente e movimenta as escápulas. Conseguiram pegar os movimentos? Se alguém ficou com dúvida aí, pode me falar. Deu, gente, para pegar os movimentos aí direitinho? Alguém ficou com dúvida? Tere falou euzinha. Euzinha ficou com dúvida ou você pegou os movimentos direitinho? Ó, vou fazer um resumão então para Ana Lopes que chegou atrasada. Olha só, Ana. Você tá com dor na cervical? Muita gente tem dor na cervical, tá? De 30 a 50%, segundo a Sociedade Brasileira de Dor. É uma região, é uma articulação de muita mobilidade, de muito movimento. Então, isso gera muita dor, fica mais fácil de ter lesão. A Nilma falou que o primeiro foi o mais difícil. Vou fazer ele de novo, Nilma. Tá? Só um minutinho, vou fazer ele de novo. E aí, qual que é a principal causa de dor na cervical? O sedentarismo, tá? Sedentarismo não é o único fator. Movimento repetitivo, estresse, trauma também provocam dor. Pouca hidratação, beber pouca água, também pode provocar dor na cervical. Mas o sedentarismo ganha em disparado, né? E na hora que a gente vai ver como que as pessoas tratam essa dor na cervical, como que cuidam dessa dor na cervical, como que elas cuidam? Trocando o travesseiro ou tomando anti-inflamatório. Tomar anti-inflamatório resolve a causa da dor? Não. Então você vai precisar ir aumentando a dose, você vai correr o risco de ter algum problema no fígado, você vai sobrecarregando seu organismo, você vai se intoxicando ali aos poucos. E isso é muito complicado e não vai resolver, né? Porque sedentarismo e remédio para dor e travesseiro não tira ninguém do sedentarismo, né? Se a principal causa é o sedentarismo, por que a principal forma de tratar é trocar travesseiro e tomar remédio? Não tá casando, concorda? Então a gente precisa incluir a atividade física. E aí precisa incluir a atividade física pensando no corpo como um todo. Muitas vezes a raiz do problema não está na cervical. Às vezes o problema da cervical veio da torácica, às vezes veio do complexo articular do ombro. Então a gente precisa de exercícios e a gente precisa de exercícios que trabalhem o corpo como um todo, ok? E aí eu passei 3 dicas de exercícios. Os exercícios acho que você viu, né, Ana? Você chegou, estava começando a passar os exercícios. O primeiro, a gente focou bem no local, bem na cervical, um exercício bem tranquilo, dá para fazer em qualquer lugar. Eu vou mostrar aqui de novo que a Nilma estava com dúvida. Ó. Vou fazer de lado para ver minha cervical, hein? O que a gente tem que fazer?
Ah lá, a Terei falou que fazer as coisas do dia a dia é horrível, dói o pescoço e irradia para os ombros. E o pescoço ele tá envolvido, né, gente? A gente vira o pescoço para um lado, para o outro. Como é que você faz as atividades sem movimentar o pescoço? Não tem jeito, né? Sem contar na quantidade de coisa que a gente faz aqui, ó, precisa do ombro. Então, ó, são vizinhos. Muitas vezes é um problema do ombro que está prejudicando o pescoço. Então tem que cuidar de tudo. E aí eu dei 3 dicas, que são dicas mesmo, que não é fazer isso todo dia vai ajudar, vai, mas fazer isso todo dia vai resolver? Não, porque você precisa de trabalhar o resto do corpo também. Então, não é a solução, mas é uma dica que pode ajudar, ó. Você vai trazer o queixo e a testa para trás, ó. Tá? Pode fazer deitada com a cabeça apoiada num travesseiro. E aí você aperta lá atrás e volta. Não pode descer só o queixo. Vem tudo junto, ó. O queixo e a testa, ó. Pode até pôr a mão aqui, ó. Ok? Vai o queixo e a testa para trás. Conseguiu pegar, Nilma? Tere, devo usar colar de espuma? Então, Tere, tem que ser muito avaliado. Às vezes, em algum momento do tratamento, o médico vai pedir um colar de espuma por algum motivo lá. Mas como solução, não. Por quê? Porque o colar de espuma ele vai segurar aqui, vai estabilizar o seu pescoço, vai até limitar alguns movimentos. Mas o músculo começa a entender que tem alguém fazendo a função dele, né? Tem um colar segurando aqui. Então, se o colar está trabalhando, o músculo que já não está trabalhando direito, entende que ele não precisa trabalhar nada. Em alguns casos, é recomendado o colar, mas ali, ó, dias. Você vai usar X dias o colar por causa disso, por exemplo. Depois você vai tirar o colar e iniciar a atividade física. Tá? Desequilibra o corpo? Como assim? O exercício que desequilibra o corpo? Nesse aqui, o tronco fica parado. Você pode até fazer encostado em algum lugar. O tronco não movimenta, não. É só aqui. Lembra, gente, Fat Family dançando, que eles faziam assim, ó? É isso. Ok? Me explica, eu não entendi sua pergunta, Tere, se desequilibra o corpo. O trabalho do corpo como um todo é porque tá tudo interligado, então a dor pode estar no pescoço, mas pode vir de outras partes. Por isso que é importante a gente trabalhar o corpo como um todo. E muitas vezes também, gente, às vezes a gente sente dor, é muito comum, você sente dor em alguma coisa. Vamos pegar um mais fácil assim de visualizar. Sente dor no joelho da perna direita. Aí o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a descarregar o peso do corpo mais no lado esquerdo para economizar o joelho direito que está doendo. E aí ela cria uma série de compensações e de repente ela tá lá com dor no ombro, que é por causa do joelho, que não tem, sabe? Que ela foi dando um jeito, porque o corpo ele é muito inteligente, ele não quer sentir dor, ele não quer gastar energia, né? Ele não quer perder o equilíbrio, então ele vai se adaptando. Ele busca equilíbrio, conforto e economia, sempre. E ele vai adaptando, e às vezes essas adaptações vão gerando dores em outros lugares. Então, por isso que é importante colocar o corpo todo em um equilíbrio. E entrar e fazer um programa. Aí o profissional vai te orientar direitinho, você dentro de um programa assistido, vai focar onde você está sentindo dor, vai adaptar o exercício para você, mas vai trabalhar o corpo como um todo. Gente, friso muito isso e repito muito isso, porque por mais que pareça óbvio, que a gente não deve ser sedentário, quando a gente vê esses números, a gente vê que esses números estão cada vez maiores. E isso é muito preocupante, a gente não pode deixar isso acontecer, ok? Então, se você tiver com dor, procura um tratamento, procura um profissional. Se você vê alguém com dor, você fala, olha minha filha, não fica tomando remédio, vai fazer exercício, vai cuidar da sua saúde. A gente não pode aceitar mais perder qualidade de vida por causa de dor. A gente tem que mostrar que quem manda é a gente. Combinado, meninas? Olha só, amanhã vai ter live, depois vai ter live, depois vai ter live de novo. A gente vai ter live todos os dias, de segunda a sexta, nessas 2 semanas.
Na terceira semana a gente vai ter o evento Chega de Dor. Quem ainda não se inscreveu, eu abri as inscrições hoje. O evento tá super legal, tô preparando com o maior carinho. Entra lá, faz a inscrição, porque eu tenho certeza que alguma dica vai te ajudar, alguma mudança vai promover na sua vida. Essa é a minha intenção. Você pode estar fazendo alguma coisa errada. Você pode estar aí, por exemplo, hoje pode ter alguém aqui que estava gastando dinheiro e dinheiro com travesseiro e continuando sentindo dor. Então a gente precisa mudar e quebrando essas crenças. Combinado, meninas? Aguardo vocês amanhã, às 20 horas. Espero que vocês tenham gostado. Já coloquem esses exercícios de hoje em prática e vão me dando um retorno, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e ótima semana!